Então, começando pelos Estados Unidos, 2025. O texto fala numa militarização da política. Cita o envio de tropas para Washington, para Califórnia, junho de 2025, para conter protestos. E com Trump tirando o controle estadual da Guarda Nacional. Isso, claro, gerou logo acusações de autoritarismo. Como é que a análise vê isso mais a fundo? Então, os especialistas interpretam isso não só como, repressão pura e simples, mas como uma estratégia mesmo para tratar o legislativo e o judiciário como obstáculos. Entendi. Quase como inimigos? Fala-se em erosão dos freios e contrapesos, usam termos como democracia competitiva, até império presidencial. E aí entra o tal Project 2025. A análise menciona como um plano bem detalhado para alinhar o executivo todo ao Trump, sabe? Subjugar instituições independentes. Até com testes de lealdade para cargos federais, né? O texto menciona isso. Exato. Testes de lealdade. Bem forte. E aí a coisa fica, assim, realmente preocupante. A violência política, o material relata. Assassinatos de legisladores. Junho de 2025. Sim. Tentativas contra o próprio Trump. Ameaças a autoridades locais, tipo em Minnesota. Um clima de tensão ideológico altíssimo. E isso leva os analistas citados a alertarem para um cenário, perigosamente perto de uma guerra civil, alimentado por essa retórica de inimigos internos. Nossa. A avaliação acadêmica que o texto traz é dura. Fala em erosão democrática acelerada. Chegam a classificar o momento como DEFCON 1 para a democracia americana. DEFCON 1. Nível máximo de alerta. Pesado. Muito pesado. Agora, vamos contrastar com o Brasil, o período Bolsonaro. Como é que ele é descrito nessa análise? A descrição é mais de um autoritarismo, digamos, incremental, sabe? Foi aos poucos. Como assim? Lista os ataques verbais ao STF, a contestação das urnas, aquela coisa toda. A militarização de cargos civis, né? Muita gente. Sim. E a disseminação massiva de fake news, especialmente em 2022. Sim, lembro bem. E tudo isso culminou, claro, na invasão dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. Mais um ponto importante que o texto ressalta: o Exército, como instituição, não aderiu a um chamado de intervenção. Certo. E depois vieram investigações, né? Tipo a Tempus Veritatis. Exato. Que apontaram para um plano de golpe mesmo, reforçaram a gravidade daquele momento. Exato. Então, a ameaça foi real, mas e a resposta a partir de 2023, já com o Lula? O que a análise diz? Aí que está a diferença na trajetória, segundo o texto. Aponta para uma reversão de certas tendências, uma desmilitarização do governo, tentativa de restaurar o diálogo institucional e, fundamentalmente, uma resposta forte do judiciário para punir a tentativa de golpe. Entendi. Aí os analistas falam em recuperação democrática, fortalecimento das normas, respeito à separação de poderes. Um caminho diferente. Certo. Então, para resumir essa comparação que a fonte faz, qual seria o ponto-chave? Olha, o comparativo destaca o seguinte. Nos Estados Unidos, de 2025, a descrição é de um uso mais direto da força militar internamente e planos explícitos, tipo o Project 2025, para subjugar instituições. Ok. No Brasil do Bolsonaro, houve essa ocupação militar de cargos, a retórica anti-institucional forte, mas sem uma ruptura total. E foi seguida por uma resposta institucional forte sob Lula. E a violência? Também um contraste. Nos Estados Unidos, a análise aponta para coisas mais recentes e talvez mais espalhadas, tipo atentados, assassinatos de políticos. No Brasil, o pico de violência contra as instituições foi o 8 de janeiro, um evento mais concentrado, né? Faz sentido. E a conclusão geral da análise sobre esses dois cenários? Qual é? A avaliação final do material é que os Estados Unidos, ali em 2025, enfrentam riscos mais profundos e imediatos aos pilares democráticos, uma incerteza que poderia sim levar a um conflito civil maior. Preocupante. Já o Brasil, apesar de ter passado por uma ameaça seríssima com Bolsonaro, mostrou uma capacidade de reação institucional e começou uma recuperação democrática com Lula. Então essa comparação serve como um alerta, né?
Mostra como a democracia pode ser frágil, talvez o caso dos Estados Unidos em 2025, segundo a análise. Sim. E, ao mesmo tempo, como a resiliência depende de instituições firmes, de limites e de uma resposta rápida ao autoritarismo, o caso brasileiro pós-2022. Exatamente. E isso, deixa uma pergunta importante para a gente pensar que vai um pouco além do texto em si. Qual seria? Considerando essas trajetórias tão diferentes, né? Que fatores mais profundos, talvez culturais, históricos, sei lá, estruturais, podem explicar por que as instituições e a sociedade em cada país reagiram de formas tão distintas a essas pressões recentes? Fica aí para reflexão.